ninguém que me conhece que eu sou completamente apaixonada pela série da Cassandra Clare. Tanto que toda semana eu recebo muitas perguntas das pessoas querendo saber coisas do tipo: por onde eu começo? Qual ordem que eu posso ler os livros? Posso ler tal trilogia sem ter lido tal trilogia? Essa mulher não vai parar de escrever esses livros nunca? Sinceramente, eu espero que não. Menina, como você consegue ler tanto livro dessa mulher? Pois hoje eu vou responder todas essas perguntas e muito mais. Venha comigo se apaixonar pelas crônicas dos Caçadores de Sombras. Hello, galerinha, eu sou a Ray, sejam muito bem-vindos ao De Livro em Livro e hoje eu vou compartilhar com vocês tudo que eu puder passar pra vocês sobre as crônicas dos Caçadores de Sombras. Vou compartilhar com vocês todas as informações que eu tenho, minhas opiniões dos livros, os meus favoritos, minhas séries favoritas dentro do universo, como eu indico ler, como a própria Cassandra indica ler. Tem coisa pra caramba, então já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal se vocês forem novos por aqui, pra ficar ligado em todo o conteúdo que eu lanço aqui no De Livro em Livro. Beleza? Então a nossa querida Judith Romelt, que é o nome verdadeiro da Cassandra Clare, pra quem não sabe. É engraçado que eu compartilhei essa informação um tempo atrás e as pessoas ficaram chocadas nos comentários que o nome dela não é Cassandra Clare de verdade. Mas ela já mandou avisar que enquanto tiver histórias pra contar dentro do universo das sombras, ela vai escrever. E eu espero que ela tenha histórias pra sempre. Toma aqui logo minha senha, minha conta bancária, porque é tudo seu mesmo, Cassandra. Pode pegar. Mas, Ray, como é que todo esse universo se chama? Exatamente assim, As Crônicas dos Caçadores de Sombras. Esse título engloba toda a série, todos os livros, todas as trilogias, todos os livros específicos e separados e individuais, tudo. As Crônicas dos Caçadores de Sombras. E o que são Caçadores de Sombras? Nada mais, nada menos do que Nephilim. E o que é Nephilim? Eles são metade anjo, eles circulam de forma secreta no meio de nós para nos proteger e proteger a terra dos demônios. E toda essa trilogia acompanha grupos diferentes de Nephilim e histórias diferentes ao longo da história. Além dos Caçadores de Sombras, tem outros personagens também que são abordados aqui, que são os personagens do submundo. E deles englobam fadas, vampiros, lobisomens, feiticeiros. Eles são no total 3 sagas já completas, publicadas aqui no Brasil. E dentre elas estão os Instrumentos Mortais, as Peças Infernais e os Artifícios das Trevas. Tem mais 2 séries em andamento desse universo, que é The Last Towers, que começa com Tin of Gold, que ainda não foi publicado aqui, mas deve ser bem breve, eu acho que é ainda esse ano. E The Eldest Curses, que começa com o Pergaminho Vermelho da Magia, que só tem esse publicado até o momento, mas a gente já sabe que vão ser 3. Além disso, tem vários outros livros no meio disso aí. Tipo esses aqui. Sente medo? Admito que sim. Vale a pena? Com certeza. Vamos começar dizendo que uma das coisas que eu mais gosto dos livros da Cassandra Clare é a representatividade. A quantidade de diversidade que a gente tem nesse livro, uma gama enorme de personagens. Eu acho isso muito incrível. E ela também aborda assuntos muito atuais e muito pertinentes dentro dos livros. Ela traz isso pra história de uma maneira que fica incrível, reflexiva e geralmente on point. Principalmente nas séries mais atuais dela. Além disso, eu acho a Cassandra Clare extremamente criativa, porque ela escreve 1 milhão de histórias dentro de um mesmo universo e ela não se torna repetitiva. Sabe quão difícil é isso? Ela não é repetitiva. Cada um desses livros é único e traz um ponto de vista diferente, uma visão diferente do universo das sombras. A primeira série publicada foi a dos Instrumentos Mortais, que englobam os volumes Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas, Cidade de Vidro, Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas e Cidade do Fogo Celestial. Os fãs da série sabem que essa série daqui, na verdade, ela pode ser dividida de 3 em 3 livros. E, inclusive, isso é uma coisa que ajuda muito durante a leitura, mas eu vou falar de ordem de leitura mais pra frente. E nessa série aqui a gente conhece a Clary, que é uma mundana. Mundana é uma pessoa comum como todos nós. E ela vive ali sua vida pacata com sua mãe, o melhor amigo da mãe dela, que é o Luke, que de vez em quando tá aparecendo sempre por lá, e o Simon, que é o seu melhor amigo. Ela tá fazendo aniversário, e aí ela começa a perceber que está vendo coisas que as outras pessoas não veem. Um universo que parece ser invisível pra todo mundo, menos pra ela. E aí que ela se vê envolvida no mundo dos Caçadores de Sombra, apesar dela ter sido criada como uma mundana. E aí começam muitas coisas muito loucas, muita gente gata, um governo aí ditador autoritário, muita treta, pelo amor de Deus. Pra ser muito sincera, essa é a série dentro do universo das sombras que eu menos gosto. Mas faz sentido, é a primeira parte, a primeira série que ela publica, os primeiros livros que ela escreveu, então ela vai melhorando muito
de acordo com o tempo. Apesar de tudo, ainda é uma série necessária pra você ler, porque ela é a base do Universo das Sombras. E aí a gente também tem a trilogia das Peças Infernais, que englobam os livros Anjo Mecânico, Príncipe Mecânico e Princesa Mecânica. Essa trilogia do Universo das Sombras se passa na Inglaterra vitoriana e é incrível, a ambientação é muito legal. E eu vou dizer pra vocês que eu nunca chorei tanto num livro, numa série, como eu chorei no último livro de Princesa Mecânica. Pelo amor de Deus, que livro extremamente emocionante, que final extremamente emocionante. E eu vou contar pra vocês que não existe um triângulo amoroso melhor do que o triângulo amoroso dessa trilogia. É o triângulo amoroso dos triângulos amorosos da história. Na minha opinião, é claro. E na opinião dos fãs da série. E aí a gente também tem a série dos Artifícios das Trevas, que englobam os livros Dama da Meia-Noite, Senhor das Sombras e Rainha do Ar e da Escuridão. E senhoras e senhores, eis aqui a minha série favorita até o momento, escrita dentro do Universo das Sombras. Tem uma série que tá pra sair, que já foi anunciada, uma trilogia, né, que vai sair mais pra frente, que tem o potencial de se tornar minha favorita. Mas até o momento, é essa daqui. Também dentro do Universo das Sombras, é claro, mas aqui ela se passa em Los Angeles, no Instituto de Los Angeles. E os acontecimentos daqui são resultado do que acontece no último livro dos Instrumentos Mortais. Por isso que é muito importante que você leia tudo na ordem, porque os livros seguintes vão dando spoiler das séries anteriores, dos livros anteriores. Então, se você ler fora de ordem e depois quiser ler uma série que era pra ter lido antes, você já vai saber muita coisa, sabe? Quem terminou com quem morreu, quem não morreu, o que aconteceu. E aí perde a graça, né? Então, fora essas séries que já estão completas, a gente ainda tem dentro desse universo, já publicado no Brasil, uma nova série que foi iniciada, né? Que eu falei, que começa com Os Pergaminhos Vermelhos da Magia. Eu ainda não tenho esse livro, mas eu já comprei e ele tá vindo. E ele conta a história de um dos casais mais incríveis, um dos maiores chips desse universo, que eu não vou falar qual é, né? Caso você ainda não tenha lido. Mas é um casal gay, sim! E eu mal posso esperar pra ler assim que ele chegar. E aí também a gente tem alguns lançamentos de livros individuais que ficam aí flutuando entre as séries, que temos aqui o Contos da Academia dos Caçadores de Sombra, As Crônicas de Bane, que também são contos, Fantasma do Mercado das Sombras, e eu também tenho aqui o Codex dos Caçadores de Sombras, apesar desse livro aqui não ser meu. O Codex, ele é literalmente um livro que os próprios Caçadores de Sombras usam dentro do universo. A gente recebeu, é um livro de regras, das runas, e é um livro didático. As Crônicas de Bane é um livro que conta a história de Magnus Bane, que é um dos personagens secundários, não tão secundários do livro, porque ele ganha um espaço muito grande na história, tanto que ele ganha um livro só dele, e é um dos personagens mais icônicos, na minha opinião. Contos da Academia dos Caçadores de Sombra conta a história de um dos personagens, que eu não vou falar qual é também, pra não dar spoiler pra ninguém, e conta a história dele se preparando pra ser um caçador de sombra, aprendendo nessa academia de caçadores de sombra bem decadente, com um monte de adolescente maluco e impetuoso e problemático e que se acha Deus com mania de grandeza, porque a maior parte dos caçadores de sombra são assim. E tem Fantasma do Mercado das Sombras, que é protagonizado pelo irmão Zechariah. E são pelo menos uns 10 contos aí ao longo do livro, que vai contando a história dele ao longo do tempo. E esse livro daqui, ele tem muitos spoilers, então por favor, não leia ele antes de ter lido praticamente todos os livros da série. Mas, véi, são muitos livros. Como é que eu faço? Eu posso ler eles separadamente? Então, gente, na real, eu adoraria dizer que sim. Que você pode pegar qualquer um aí e ler. Mas como eu disse, não dá. Eu fortemente não indico, né? Na verdade, cada um faz o que quiser. Mas eu não indico. Como eu disse, os livros estão todos conectados. Os personagens estão todos conectados. Então rola muito spoiler. E aí vai que você começa a ler um livro que você não poderia ter lido antes dos outros, você se apaixona pelo universo, quer recomeçar, e aí você percebe que já estragou os livros anteriores pra você, né? Então, a minha indicação, e a indicação geral da Cassandra Clare, é por ordem de publicação. Leia por ordem de publicação. Mas também tem umas outras forminhas que dá pra você ler, se você quiser, e eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou ser muito sincera com vocês, eu não li por ordem de publicação, e eu tô dizendo isso por experiência própria. Eu estraguei a história pra mim em muitos sentidos, porque eu não conhecia muitos fãs da Cassandra Clare, e eu achava que era uma das poucas, porque a maior parte das pessoas perto de mim não gostavam dos livros. Então eu na verdade também não procurei informações, então eu acabei lendo, por exemplo, os instrumentos, o final dos Instrumentos Mortais, o último livro, eu li antes de ler As Peças Infernais. E aí, quando eu cheguei pra ler As Peças Infernais,
eu já sabia o final dos personagens. Então, eu estraguei o que seria incrível, sabe? O que seria um plot twist incrível pra mim, eu já sabia o que ia acontecer. E até agora eu tô lendo fora de ordem, sem querer. Por exemplo, os pergaminhos da magia. Já era pra eu ter lido antes do Fantasma, mas não li, né? Então eu não indico. Não façam que nem eu. Então pra você que quer começar a ler Cassandra Clare, quer se aventurar nesse mundo e quer saber exatamente como você deve ler, eu vou te dizer agora. Antes de eu falar pra vocês a ordem de publicação que é indicado ler, tem uma outra possibilidade aí. Muitas pessoas concordam comigo que Os Instrumentos Mortais não é a série favorita dentro do Universo das Sombras. Então tem gente que não quer começar pelos Instrumentos Mortais. Caso você seja essa pessoa que quer entrar no mundo, conhecer mais do mundo, mas não quer começar por Cidade dos Ossos, tem a opção de você ler As Peças Infernais antes. Então, você pode fazer isso. Você pode, se você quiser. Eu não indico, mas se você quiser, você pode começar lendo Anjo Mecânico, depois Príncipe Mecânico e depois Princesa Mecânica. E aí, ir pra Cidade dos Ossos e começar Os Instrumentos Mortais, se você quiser. Tirando essa inversão, não dá pra fazer mais nenhuma, tá? Mas vamos então para o que eu indico, para a ordem que eu indico. E que todo mundo indica, que é a ordem de publicação. Começa com Cidade dos Ossos, passa para Cidade das Cinzas. E aí você vai para Cidade de Vidro. E aí que eu vou parar vocês e vou dar duas opções. Depois da leitura desses 3 primeiros livros, se você quiser, você pode pegar os 3 das Peças Infernais e ler um atrás do outro, que é Anjo Mecânico, Príncipe Mecânico e Princesa Mecânica. Você pode fazer isso, pausar Os Instrumentos Mortais, ler esses 3 e depois voltar para os Instrumentos Mortais. Mas caso você queira continuar na ordem de publicação, tem a possibilidade de... Chegou em Cidade de Vidro, aí o que você faz? Você pega Anjo Mecânico e aí você volta para os Instrumentos Mortais. E pega Cidade dos Anjos Caídos e aí você volta para as Peças Infernais e lê Príncipe Mecânico, volta para os Instrumentos Mortais e lê Cidade das Almas Perdidas, finaliza As Peças Infernais com Princesa Mecânica e aí finaliza Os Instrumentos Mortais com Cidade do Fogo Celestial. Ok, isso já foi. Então aqui você já acabou Instrumentos Mortais e Peças Infernais. Vamos seguir. Aí você pode pegar um daqueles livros individuais e ler Crônicas de Bane. Depois você pode pegar os contos da Academia dos Caçadores de Sombras. E aí você começa muito feliz a melhor trilogia lançada até agora, que é Os Artifícios das Trevas, começando com Dama da Meia-Noite, depois O Senhor das Sombras e depois Rainha do Ar e da Escuridão. Depois desse é indicado que você leia Os Pergaminhos Vermelhos da Magia, que eu vou deixar aqui a foto pra vocês, que eu não tenho ainda, e eu ainda não li, como eu disse. E depois desse, vocês podem ler Fantasmas do Mercado das Sombras. E aí, você zerou tudo que tem até o presente momento. Esse codex, ele é um livro, na verdade, extra. Então não tem necessidade de você ler entre nenhum deles. Você pode pegar, se você tiver curiosidade, depois que você já começou os livros dos Instrumentos Mortais. Depois desse do Fantasma do Mercado das Sombras, o indicado a você ler é o Chain of Gold, que ainda não saiu, que vai ser publicado aqui. Beleza? Estamos zerados até o momento? Eu separei aqui pra vocês também, só pra mostrar essa edição aqui que é de colecionador, que contém 2 volumes, que é Cidade dos Ossos e Cidade das Cinzas. A Record está relançando essas edições muito lindas que estão cheias de runas. Eu nem tirei do plástico meu ainda. E eu quero comprar as outras, mas por enquanto estão caríssimas. Mas consegui comprar o primeiro. Bom, gente, então é isso. Eu acho que eu consegui passar tudo pra vocês. De qualquer maneira, se vocês ficaram um pouquinho confusos com toda a explicação, eu vou deixar aqui no box de descrição escrita a ordem também, assim como o link de compra de todos esses livros lá na Amazon. Se vocês comprarem com o meu link, vocês vão ajudar muito o canal. Não vão pagar nada além do que vocês já pagariam pelo livro. Vocês realmente só vão seguir a indicação e apoiar o meu trabalho aqui. Beleza? Então, tudo aqui no box de descrição, a ordem direitinho, como eu indico, e as 2 formas que você pode fazer, intercalando os livros das Peças Infernais e dos Instrumentos Mortais, ou então dividindo eles em blocos. Beleza? Eu espero que tenha ficado claro, porque pra mim faz muito sentido, mas às vezes as coisas que fazem muito sentido pra gente não fazem sentido nenhum pros outros. Eu sou completamente apaixonada por essa série, eu indico demais pra quem ama fantasia. Eu entendo que pra quem já tem uma bagagem aí de fantasia, pode parecer um pouco bobo, principalmente os Instrumentos Mortais. Mas eu cresci lendo essa série, então não era nem um pouco bobo pra mim, e eu tenho um carinho muito grande. E eu espero que vocês possam dar uma oportunidade pra essa série também, pra esse universo também, e virem conversar comigo se vocês resolverem começar. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, coloquem nos comentários. Eu tenho uma conta lá no Instagram, me sigam por lá e fiquem à vontade pra conversar comigo por lá também. Eu vejo vocês muito, muito, muito em breve. Beijos e até a próxima.